Bom, então vamos começar, né? Quero agradecer já a presença de vocês e aos poucos, né, as outras pessoas que foram convidadas lá do grupo também, conforme vão chegando, vão acompanhando. Esse encontro vai ficar gravado e depois eu repasso para vocês o link lá do meu canal, tá certo? Então, assim, não sei se ela vai ficar muito legal a gravação, mas eu repasso para vocês, tá bom? Então, hoje o nosso tema é o que nós devemos fazer para expandir a consciência, mas de forma quântica, né? E então, assim, é preciso entender algumas coisas, né? Antes de querermos expandir a nossa consciência de forma quântica. Então, eu vou focar aqui, né, no assunto para vocês, e caso vocês não estejam ouvindo, me vendo, vocês saiam e entram na sala de novo, tá? Porque de repente eu posso não estar vendo vocês por causa do conteúdo que eu preparei, certo? Então, vamos lá. Então, assim, antes, né, de falar sobre as questões quânticas, como que a gente expande a consciência ali caiu de novo, né? Adriana, eu acho que você tá me derrubando da sala. Adriana, só sai para mim, por favor, e entra de novo, só como ouvinte. Aqui você está como apresentadora. E aí, quando eu troco de link, aí eu caio. Deve ser por isso. Alguma coisa aí você apertou e entrou como apresentadora, tá? Mas é a Adriana aqui em cima, ó, ela tá aqui em cima, no fonezinho. Então, você tem que tirar esse fonezinho aqui, tá? Fazendo um favor. Quem mais chegou, acho que foi o Marcos que chegou e saiu, né? Então, vamos continuar aqui. Eu estava falando sobre a importância de nós, primeiro, aprendermos o que é a consciência, né? Nesse estado de consciência no qual nós estamos, né? Como, por exemplo, qual é o estado de consciência que você está agora? Né? Em que estado você está? Você está consciente do que você está fazendo? É uma consciência profunda do que você está fazendo? Ou não? Então, em que estado de consciência nós nos encontramos neste exato momento? Por exemplo, agora eu estou no meu estado de consciência e ciente do que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui falando com vocês, estou fazendo uma apresentação, eu estou com todos os meus sentidos abertos, né, aguçados, para que eu possa colocar, né, da melhor forma possível para vocês o conteúdo que eu preparei. Então, eu tenho consciência e ciência disso que eu estou fazendo. Por exemplo, uma pessoa que não sabe do que está acontecendo, o que nós estamos fazendo aqui. Se ela entra na sala, ela vai começar a ouvir, mas ela não vai ter a consciência do que realmente está acontecendo, né? Então, existem vários estados de consciência. E o que a gente encontra muito e sabe muito, né? E aprende muito, porque hoje é fácil, né, aprender sobre as questões da consciência, se fala muito sobre as questões quânticas, só que não há tempo, né, geralmente, das pessoas explicarem todo esse conteúdo que eu vou explicar para vocês. E veja que, assim, são coisas importantíssimas antes da pessoa começar a buscar um aprendizado quântico. Porque a maioria acha assim, porque é quântico, é rápido, né? Então, eu vou aprender fácil. E isso acontece, na maioria das vezes, e a pessoa vai com tanto afinco para tentar aprender essas coisas, achando que é assim, num estalar de dedos, e acaba não acontecendo as coisas na vida dela. Ela acaba não, por exemplo, se curando de um problema com uma terapia quântica, ela acaba não dando os saltos, né, que a gente fala, ela acaba não prosperando, não evoluindo, não aprendendo nem apreendendo todas essas coisas. Porque, embora a gente fale, né, que é fácil, na verdade é fácil quando nós gostamos disso, quando nós já pegamos um caminho antecipado. Eu costumo dizer assim, é fácil, né, para todo mundo que sabe dirigir. Então, ele aprendeu a dirigir, ele sabe como funciona o carro, ele sabe tudo que ele tem que fazer, ele conhece o caminho a estrada, né, por onde ele vai viajar, ele conhece as placas, os sinais e tudo.
Mas uma outra pessoa que acabou de tirar a carta e ela pega o carro e vai viajar para uma cidade muito longe, atravessar um estado, para ela é muito mais difícil. Não adianta você falar que é fácil. Ela tem que ter esse instinto, né, de viajante, ela tem que ter usar esse instinto de usar toda a capacidade dela, de coragem, determinação e ir sem o medo. Mas se ela tiver medo de viajar, principalmente se for sozinha, ela pode ter lido, né, todos os manuais de placa, ter pego todo o caminho, que ainda assim ela vai ter muita dificuldade para chegar no destino dela. E uma pessoa que não sabe, não aprendeu a dirigir, ou ela aprendeu a dirigir sozinha, ela não fez todo o caminho, também se torna difícil, né, para ela. Por mais que o motorista fala, não, é fácil, você pode fazer esse caminho que é fácil. Na verdade, não é. É fácil quando a gente já fez esse caminho. Por que eu coloquei isso para o grupo, né? Porque esse encontro era específico para o grupo no qual a gente está trabalhando, que é a expansão de consciência, mas eu tive, assim, a ideia de convidar todas as pessoas que já convivem comigo, que eu já conheço, que já conhecem meu trabalho, porque aí sim vai ser fácil de vocês compreenderem, né, sobre essa questão, incorporar este conhecimento na vida de vocês, no dia a dia. Eu brinco sempre com as meninas, quando elas vêm para aula de yoga, que a yoga, os exercícios de yoga, respiração, relaxamento e tal, é um exercício diário todos os dias, né? Não é assim uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você tem que aprender o método, né, o sistema e praticar, seja por 5 minutos, 10 minutos, quanto tempo você tem de disposição para fazer isso. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você faz, isso vai fazendo com que todo o restante se torne fácil. Aquilo que você está vendo lá adiante, é fácil você entender que logo você vai chegar no seu destino. E aí você vai perdendo o medo, você vai perdendo a ansiedade, né? Porque a ansiedade também faz com que você não consiga aprender determinadas coisas. E essa ânsia, né, por querer absorver tudo ao mesmo tempo, querer abraçar tudo ao mesmo tempo, também dificulta, atrapalha um pouco o aprendizado, principalmente nessas questões, nessa área da consciência. Então, todos nós, né, você pode conversar com qualquer pessoa, se você se lembrar agora, você vai se lembrar de uma e muito ou mais pessoas que usam essa palavra consciência a todo momento em nossa vida. Porque todo mundo usa isso. Todos nós usamos a palavra consciência a todo momento em nossa vida. Porém, são poucas as pessoas que compreendem assim o real valor, né, o real significado da palavra consciência. Muitas pessoas confundem consciência com intelecto. Olha que, né, que interessante isso. Por exemplo, uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que tem várias formações, uma pessoa que atingiu a excelência em determinadas coisas, ela é tida como uma pessoa super inteligente ou intelectualizada, pode ser, né, tida como muito consciente. Mas, na verdade, não é nesse sentido. A consciência no ser humano é uma espécie de apreensão do conhecimento interior. Ou seja, você busca o conhecimento lá fora, você interioriza esse conhecimento e a partir do seu interior e transformando o conhecimento em autoconhecimento. Aí sim, isso vai passar a ajudar você a expandir a consciência. Então, a consciência é totalmente independente da atividade mental, né? Como a maioria das pessoas compreendem ou pensam, né, dessa forma. Ou seja, uma pessoa ela pode ser muito inteligente, pode ser excelente em algo, né, ou em várias coisas, mas talvez ela não esteja consciente disso, ela não tenha ciência disso. E pode ser que ela não tenha nada disso, ela tenha pouco estudo, ela foque em uma única coisa e ela se torna totalmente consciente de quem ela é, do que ela quer, o que ela está fazendo, por quê. Então, esses estados de consciência, eles são individualizados. Não é um estado, você não expande a sua consciência de forma coletiva.
é individual. O que é coletivo são as formas de pensamento, como você emana esse conhecimento, esse pensamento, né, baseado nos conhecimentos que você tem. E aí essa frequência, essa energia que você está emitindo, vai sim auxiliar, né, vai ajudar o outro a também a se sentir melhor, a ter mais pensamentos mais elevados, digamos assim. Um outro atributo também, por exemplo, da consciência, que nos permite acessar essa região interna nossa, né, o nosso eu interno, a nossa self interna, é o estado de observação serena. Eu até já havia passado lá para o grupo um exercício de observação serena, como você se tornar um auto-observador, né? Isso ajuda muito a consciência a te auxiliar, né, a se tornar um guia, juntamente com a sua mente consciente. Então, para expandirmos a nossa consciência, é preciso obter, principalmente, conhecimento de si mesmo. Então, veja, não adianta a gente ler muitos livros, não adianta fazer inúmeros cursos, ficar focado no campo mental, só no âmbito da matéria. Mas se você não praticar, se você não for em busca desse conhecimento de si mesmo, é praticamente, não digo que é em vão, porque nada é em vão, conhecimento são ferramentas, é o que leva o ser humano para frente, né? Em qualquer aspecto, conhecimento, estudo, é o que transforma as pessoas. Mas quando nós estamos falando dessa questão da consciência, da expansão da consciência, já é outro nível, já se enquadra em outro aspecto. E isso, como eu disse, é a parte do nosso intelecto, né? Daquilo que nós aprendemos como conhecimentos básicos, conhecimentos aprofundados de determinada coisa. Então, a consciência está ligada principalmente ao seu eu, né? Você só expande isso a nível multidimensional quando você vai em busca desse conhecimento de si mesmo. Então, é preciso obter tanto conhecimento sobre o que você quer, né? Essa linhagem que você está buscando, quanto também sobre si mesmo. E esse aprendizado, né, de nós mesmos, é preciso que seja um aprendizado integral. O que seria integral? É você aprender sobre si mesmo a nível físico, emocional, mental, espiritual e além, né? Não é só uma parte, porque nós não somos partes, nós somos um todo. Nós somos isso, nós somos formados disso. Tem a matéria, mas o que compõe a matéria também é parte da matéria. E a matéria também é parte disso que você não vê, disso que você, às vezes, nem sente, mas é tudo um conjunto. Por isso que sempre, a gente diz assim, que é além do que você vê, do que você sente, do que você percebe. Então é muito mais amplo. E lembrando que é um ganho espiritual, tudo que você faz para alcançar, para aumentar, para potencializar o lado emocional e mental, tanto físico, você ganha a nível espiritual, você se eleva como um ser, mesmo que você, por exemplo, a pessoa não consiga expandir nesse nível de consciência, mas tudo que ela faz, ela expande. Por quê? Porque nós temos os nossos centros de poder, os nossos chakras, que estão na mesma localização das glândulas endócrinas. Então, tudo que nós colocamos para dentro ativa esses centros de poder. Tudo, absolutamente tudo que você imaginar. Raiva, medo, angústia, tristeza, alegria, pensamento, conhecimento, tudo isso faz com que esse chakra também expanda. E aí você tem que se perguntar, ele está expandindo de uma forma boa ou não? Porque, veja, esse chakra nosso, né, esses centros de poder, os principais, ele tanto emana quanto busca, né, quanto recebe, porque cada vez que você absorve conhecimento, cada vez que você trabalha esse conhecimento, cada vez que você fala sobre isso, esse conhecimento que você tem, como por exemplo um professor que precisa estudar para poder ensinar os seus alunos, o terapeuta que precisa estudar, precisa se preparar para atuar, né, para auxiliar, indicar o caminho para o cliente, uma costureira que precisa se preparar para produzir uma roupa, enfim,
o artista. Então, tudo que precisa de um preparo, de uma concentração, de uma atenção. Então, veja, é quase tudo na nossa vida. Então, isso faz com que você vá, aos poucos, se elevando a certos níveis de consciência. Agora, veja o quanto isso é potencializado quando nós entendemos que basta um único pensamento para você dar esse salto, para você mudar totalmente aquilo que você é, aquilo que você quer, aquilo que você está pensando, naquilo que você está vibrando. E principalmente se você muda a si, você consegue expandir a esse nível, você também muda tudo que está à sua volta. Então, quando nós entendemos que tudo, absolutamente tudo, está inserido no todo, e o todo está inserido em absolutamente tudo, qualquer coisa, o celular, esse computador, essa cadeira que você está sentado, sentada, tudo faz parte do todo, está inserido numa consciência coletiva, cósmica e universal. Então, não existe o apartado, só existe o apartado, aquele que se separa quando a pessoa, ela vibra, ela tem uma mente baseada no medo e na separação. Então, quando a gente diz assim, eu não tenho nada a ver com o que acontece com essa pessoa, tudo que acontece na vida dela é problema dela, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu quero viver a minha vida e que a vida viva a vida dela, independente da minha. Isso é quando nós estamos apartados, né? Nós vivemos na separação. Então, o que acontece com o outro não tem nada a ver com o que acontece com a gente. Mas esse é um pensamento daquelas pessoas que ainda vivem, né, na conscientização baseada no ego, que é da separação e do medo. Então, é por isso que nós precisamos nos conscientizar de que todos nós fazemos parte de um todo. Tudo aquilo que acontece comigo acontece com o outro, numa escala maior ou menor. Isso vai depender do tanto de vibração que você coloca, né, naquilo que você está emitindo do teu campo para o outro e quanto que o outro está emitindo do campo dele para o seu campo. Mas então a entender isso, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, porque tudo que você faz, logicamente, isso vai ficar reverberando no seu campo, né? Em tudo aquilo que você está emitindo para o universo e fora do universo, então, fora do seu contexto, né? O seu universo físico, o seu universo familiar, do trabalho, né? Então, isso é muito importante. Aí, como eu estava dizendo, a parte, né, em que você se dispõe a doar para o outro só vai receber se ele estiver vibrando na mesma frequência que você. O que isso quer dizer? Por exemplo, agora todos vocês, né, que estão aqui na sala, estão vibrando nessa frequência que eu estou, de conscientização, de consciência elevada, de consciência cósmica, né, de consciência expandida. Por quê? Porque nós fizemos uma ressonância, né? Entramos em ressonância para que isso tivesse acontecendo agora. Ou seja, em Ho'oponopono, nós dizemos assim: eu convidei vocês para fazer parte da minha história, né? E vocês me convidaram para fazer parte da história de vocês neste exato momento. Então, esse conteúdo, digamos assim, que esse conteúdo, né, quando eu comecei a prepará-lo, ele foi se identificando com as pessoas, com as mentes que estão buscando este conhecimento. Olha que interessante, né? Então, isso é bom para a gente entender que não é você que escolhe alguma coisa, aquela coisa escolhe você. Como, por exemplo, quem trabalha com cristais sabe que não é você que escolhe o cristal, é o cristal que escolhe você, né? Assim como são os nossos filhos que nos escolhem, né? Nós é quem escolhemos os nossos pais. Então, a ressonância vibracional, a ressonância que te linka com uma pessoa a outra, não importa onde ela esteja, ela pode estar do outro lado do planeta, ela vai sentir, né? Ela vai se linkar, ela vai entrar em ressonância com essa vibração, não importa onde ela esteja.
Por isso que eu sempre digo assim, eu adoro coisas digitais, né? O mundo digital. Por quê? Porque o mundo digital, ele nos possibilita encontrar pessoas em qualquer parte do planeta, né? Em qualquer parte do mundo. Basta com um único pensamento você desejar aquilo que muito rápido você consegue. E isso não só em coisas, né, relacionadas ao invisível, mas ao visível. Por exemplo, se você se lembrar de quantas vezes você desejou, por exemplo, comprar alguma coisa ou receber alguma coisa, ir para algum lugar, e quando você estava assim num pensamento muito simples, sem esforço, entenderam? Sem esforço. Isso veio ali na sua mente quase que como uma intuição. Passa alguns dias, alguns meses e você consegue aquilo. Aquilo, do nada apareceu na tua vida, né? Do nada é forma de dizer, né? E aí você fala, poxa, alguns dias atrás eu pensei sobre isso, né? Eu me lembrei daquela pessoa, eu falei sobre isso. Então, as coisas não acontecem por acaso, nada é por acaso. Tudo acontece da forma planejada. Não sei se vocês já leram aquele livro, A Matriz Divina. Esse livro é fantástico, né? Ele explica muitas coisas, assim, de Greg Braden, né? Ele explica muitas coisas que qualquer pessoa que ler esse livro, assim, fica impressionado com como que ele explica essa forma, né, da questão da matriz. O livro também, O Universo Autoconsciente, do Amit, né, Amit Goswami, são coisas assim que eles, né, já explicam isso de uma forma mais clara, mais objetiva, né, já passaram por todo esse estágio, né, de autoconscientização. Esse conteúdo, por exemplo, que eu preparei para vocês, é um conteúdo que eu não aprendi dentro do conceito, né, da física quântica, da mecânica quântica. Eu não aprendi ali dentro, né, não foi baseado nos conceitos da física, da quântica. Foram conhecimentos que eu adquiri estudando medicina oriental, estudando yoga, né, me aprofundando no conhecimento iógico, fazendo cursos de yoga básico, médio, avançado, estudando as 7 linhas, né, os 7 sistemas de yoga. Os nossos ancestrais, eles tinham uma sabedoria muito mais aguçada, embora eles não soubessem como isso realmente acontecia, né? Mas era uma sabedoria inata. Eu venho buscando estudar muito coisas muito antigas, né? Conhecimentos bem antigos. E eu tenho percebido assim que esses conhecimentos muito, mas muito antigos mesmo, falam de coisas que hoje têm sido colocado para as pessoas como a novidade, mas não é novidade nenhuma. É como no livro de Greg Braden fala, né, se existe a matriz, tudo que você está criando já existe porque existe uma matriz. Então não há nada de novo. O que existe é o velho, né, sendo transformado, porque no universo nada se descria, no universo nada se perde, tudo se transforma, a energia não cessa, a energia não para, a energia não acaba, ela só se transforma, ela só expande. Então, se a gente for usar essa linha, né, de raciocínio da física, você vai perceber que o conhecimento, né, a informação, ela não se perde, né? Ela só expande, ela se transforma. É isso que acontece o tempo todo. Então, como eu disse assim, no universo, né, nenhuma informação se perde, nenhum conhecimento se perde, nenhum conhecimento fica obsoleto, nenhum livro fica antigo, né? Porque é conhecimento. Então, assim, eu tenho encontrado livros assim extremamente bem antigos. Ultimamente eu recebi 2 livros de presente. Alguém deu para o meu marido e perguntou para ele se eu gostaria de receber aqueles livros, né? São livros assim muito, mas muito antigos. Ele até tem aquele cheiro de mofo. Ele tá bem escuro, sabe assim, bem escuro mesmo, aquela coisa que ficou ali guardada há um tempão. Então, e eu tenho lido esse livro calmamente, porque a informação dele é assim um pouco como eu diria assim, é uma linguagem bem antiga mesmo, né? Então tem uma certa dificuldade
em transformar aquelas palavras, né, aquelas palavras que ele está dizendo no conceito atual, mas eu tenho percebido que ele está falando da mesma coisa que a gente está falando hoje, né? Um outro livro que eu recebi de presente também, faz muito tempo, né, um livro que eu até me esqueci o nome dele, está ali na minha biblioteca, é um livro que a pessoa comprou, mas ela não entendeu absolutamente nada do que se falava naquele livro. E ela veio para uma consulta e falou, vou dar esse livro para você, quem sabe você entende, né? E aí eu comecei a ler o livro e eu acho que assim, movida, né? Tendo sido direcionada por ela a não entender o livro, porque ela não tinha entendido nada, e ela já falou isso para mim, quem sabe você entende o livro? Você sabe que na primeira vez que eu li o livro, realmente eu não entendi. Ficava uma coisa assim, flutuante, né? Aquilo, nossa, do que está falando, né? Não está fazendo sentido. E aí, quando você entra nesse estado de consciência, e você fala, peraí, eu não estou entendendo, o que está acontecendo que eu não estou entendendo? Por que eu não estou entendendo? O que esse livro quer me dizer? Por que aquela pessoa me trouxe esse livro, né? Aí sim, a sua consciência, bum, expande. E foi isso que eu fiz. Eu perguntei, nossa, mas se esse livro chegou até a mim, é porque eu posso entender, né? O que mascarou esse entendimento desse livro? Foi, né, eu ter sido induzida por ela a não entender o conteúdo, mesmo que de forma inconsciente dela. E aí quando eu me abri a isso, eu quero entender, eu decidi, eu vou ler o livro todo de novo. Eu fiz uma escolha, uma nova escolha. Eu entendi o livro absolutamente de forma fácil. O livro fala de coisas que a gente faz o tempo todo, ele fala da nossa essência, da nossa self, né? Da centelha divina, coisas que eu estudo todos os dias, né? Então, mas quando você está suscetível, você fica suscetível à informação do outro, você acaba se igualando ao nível de consciência que ela está, né? Fica ali equiparada ao nível de consciência. Mas quando você está expandindo a sua consciência, imediatamente você sai daquela ressonância, daquela vibração que, sem querer, né, a pessoa colocou você naquele estado. Para você entender, é como se fosse uma hipnose, né? Ela dá uma mexida ali em você de alguma forma, né? De uma forma inconsciente, é claro, mas o seu subconsciente, se tiver alguma informação de que você algum dia leu alguma coisa, não entendeu, é a âncora que faltava para você voltar para aquele estado novamente. E aí, se você abandona aquilo, você deixa aquilo, pronto. O resultado é devastador. O próximo livro que você pegar, você não vai entender. A próxima leitura que você for fazer de qualquer coisa, também você não vai entender, porque aí a sua mente aproveita disso e ela então vai tentar driblar a sua consciência o tempo todo, vai começar a comandar você, né? Enquanto que quando você está nesse estado de consciência elevada, é você que tem o domínio sobre o campo mental, o campo emocional, tá certo? Então, só a própria pessoa, só o próprio indivíduo é que pode compreender, saber o quanto ele está consciente de alguma coisa ou o quanto ele está inconsciente em relação a determinada situação ou determinada coisa, né? Não é eu ou não é você, né, que vai expandir a consciência do outro, isso não existe. O que existe são ferramentas que a gente vai aprendendo, vai aprimorando e vai colocando no caminho. Assim como, por exemplo, eu venho aprendendo, venho estudando, venho fazendo cursos, venho me aprimorando e venho, sobretudo, me permitindo entender essas informações, colocar em prática essas informações, absorver esse conteúdo e aceitar este conteúdo como sendo o meu guia, entende? Mas você pode ler qualquer coisa, você pode fazer um curso com o melhor mestre do planeta, o melhor professor do planeta, mas se você não se permitir aprender, se você não estiver aberto a receber
não aceitar aquilo e não for grato, não vai aprender nada. Pode estudar, virar a noite estudando, fazendo, que não vai surtir resultado, não vai ter resultado. E se tiver, vai demorar muito para você conquistar aquilo que o livro está dizendo, o professor está dizendo, o mestre está falando, as pessoas estão falando. Por quê? Porque é preciso ter essa permissão. E quem dá essa permissão para você conhecer, para você saber, para você se tornar aquilo que você pensa que ainda não é a consciência. Então é preciso, sobretudo, se permitir entrar no estado de consciência elevada, se permitir elevar, expandir a sua consciência. Uma outra coisa que é muito, muito interessante é que eu pude constatar nesse tempo todo de estudo, prática, que, por exemplo, uma pessoa ela pode desenvolver a sua consciência, entrar num estado de consciência elevada, mas ela não expande, ela estaciona em algum momento. É como se ela tivesse absorvido tudo que ela precisava, mas ela fica ali, de repente ela fica emparedada por algum motivo, né? Ela não ultrapassa a próxima fronteira, ela não ultrapassa a próxima barreira, ela fica ali. Porém, ela tem um estado de consciência elevadíssimo, mas ela não continua expandindo. Lembra que eu disse que a informação, a energia, ela é expansiva, ela tem que expandir, ela só faz expandir, ela não fica no mesmo lugar. Então a nossa consciência ela precisa expandir. E quando a gente não faz isso, não permite a consciência expandir, você já atingiu um nível de consciência elevada. Mas você fala, bom, tá bom, né? Já chega, tô já me sentindo o top da galáxia. E aí você não expande, isso vira contra você. A pessoa começa a ficar doente, a pessoa começa a sentir medo, síndrome de perseguição, uma série de coisas que acontecem com pessoas normais, né? Pessoas que a nível de consciência não chegaram a esse grau, né? Elas continuam vivendo só com a informação que ela tem, né? A informação que ela consegue processar através do cérebro reptiliano, mas vivendo, né? Através dos instintos, do fazer e do ter, porém, ela começa a ter as mesmas doenças, os mesmos problemas. Outro dia eu falei para uma pessoa assim, quando você expande a sua consciência, quando você se permite expandir e você não limita, você não coloca limites até tal ponto, uma coisa que é notável nessas pessoas é que elas não adoecem mais. Olha que interessante. E se isso acontece, ela pega um vírus, ela fica gripada, ela sente uma dor de cabeça, porque a consciência ela habita onde, né? Ela comanda o quê? A mente que está comandando a matéria, né? O aparelho. Então isso é normal, né? É possível a matéria, né, ficar com problemas. Mas se ela fica com problema, é rápido a transformação, a mudança, né, a transição do estado doentio para o estado de saúde é rápido, porque a pessoa que está com a consciência expandida, ela não pensa na doença, ela vibra na saúde, compreende? É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que está com a consciência expandindo e já tá, né, já saiu do campo da matéria, já desapegou de tudo isso, ela não fica, por exemplo, pensando no que ela vai comer amanhã, no que ela vai comer hoje, será que ela vai ter dinheiro, será que ela vai conseguir isso, será que ela vai conseguir aquilo outro? Simplesmente ela se permite, ela vive um dia após o outro. É como se ela fosse plantando as sementinhas todos os dias, vai regando, vai cuidando, mas ela não fica desenterrando a semente, ela não fica cavucando em volta da plantinha para ver se a raiz está crescendo, entende? Porque toda vez que você pensa em algo, você cria algo e você fica lá colocando foco naquilo, aquilo paralisa. Então se você foca, será que eu vou ter alguma coisa amanhã para comer? Aquilo vira um foco no será, é dúvida. E aí o universo entende, bom, então vamos deixar na dúvida no será, ela não vai ter, né? Qualquer pensamento que ela crie é um pensamento de escassez. Então o universo entende, bom, então ela gosta da escassez, ela gosta do sofrimento.
é nessa questão do focar, né, de tudo que você foca, você aumenta. É como colocar fermento na massa do pão. Quando alguém vai fazer pão, vai fazer bolo, né, você prepara toda aquela fórmula, né, tem a receita do pão, a receita do bolo, você põe o fermento e tem um outro processo, né, de amassar, cuidar, amassar, botar para crescer. Quanto mais calor tem naquilo, né, mais ele vai crescer. Depois que ele cresceu, é preciso levar para o forno. Depois que está no forno, é preciso cuidar para não estragar. Entenderam? Então, a nossa consciência, ela trabalha dessa forma. A nossa mente foca em algo, tem que ter a vibração, tem que ter a energia, tem que ter o pensamento, tem que ter a emoção, né? Que é todo esse preparo, que é toda essa receita. O fermento é quando você põe toda a sua energia ali. E aí, aquele descanso que você põe lá no forno, né, para descansar em qualquer lugar, é o tempo de pausa, para que aquilo realmente comece a se materializar, se fortalecer. E aí o universo prepara isso para você, tá pronto, vamos colocar no fogo, vamos materializar isso. E aí você tem que tomar cuidado para isso não desandar. Como? Ficando pensando na mesma coisa. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que vai demorar muito tempo para eu conquistar isso? Desanda. É como o pão que você põe lá e você fica mexendo toda hora, ele pega ar e desmonta, né? O bolo desmonta. Então, nessas questões de soltar, né, quando nós criamos algo, um pensamento, desejamos algo, é preciso soltar, é preciso confiar, porque a consciência vai buscar para você, né? E quando nós nos aprofundamos ainda mais nessa questão da consciência, nós entendemos que essa consciência que nós estamos falando, ela também é uma fração, ela é a fração, né, da centelha divina. Então, essa consciência não tem nada a ver com a centelha, não é a centelha divina. Ainda existe a centelha divina, né, que a maioria das pessoas não conhecem, não sabem, que dentro de você, dentro de nós, né, na nossa configuração, no nosso ser, no nosso self, existe a centelha divina, que é a energia de Deus, né, é a extensão de Deus. Quando você se aceita como centelha divina, você dá a sua assinatura para Deus de que você aceitou fazer o papel de Deus aqui na Terra. Aceitou fazer experiências divinas aqui na Terra. Você permite que Deus, o Criador, faça experiências, experimente a sua criação através de você, né? E como que você vai saber disso? É buscando conhecimento, se aprimorando, realizando aquilo que você quer na sua vida, não colocando pressão em cima daquilo que você quer. Sobretudo também não é largar de mão, deixar para lá. Porque a maioria das pessoas fala assim, então eu tenho que pensar e soltar, né? Eu tenho que criar uma coisa e soltar. Esse soltar é não ficar desenterrando o seu pedido. Você confia que ele vai se realizar, mas você precisa fazer as coisas. Você precisa continuar agindo, porque agindo, continuando vivendo a sua vida e agindo, confiando, acreditando, e acreditar é diferente de fé, né? Completamente diferente, mas quando as duas estão juntas, aí realmente é um combustível, né, que vai acelerar muitíssimo a sua evolução, né, a sua expansão de consciência. Então, quando nós desejamos expandir a consciência, nós precisamos focar também no nosso campo mental, né? Além do campo mental, nós precisamos também estudar sobre as consciências que nós temos, né? As subconsciências, as subpersonalidades. Então, para muitas pessoas, falar sobre expansão de consciência, nossa, é amedrontador, porque fala, nossa, eu vou ter que estudar muito. E, na verdade, é um estudo legal, assim, de se fazer, mas você tem que gostar, tem que ser prazeroso, né? Não tem que ser forçado.
E é nesse sentido que a gente fala assim, é fácil, né? Não é difícil expandir a consciência, porque você faz o que você gosta, né? A parte daquilo que você já faz, né? Então não importa se você é um professor, se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é um juiz, se você é dona de casa, se você quer expandir a sua consciência, você precisa tomar esse caminho do conhecimento, buscar este conhecimento em qualquer coisa que você faça. Eu escolhi buscar o conhecimento, né, e desenvolver o meu autoconhecimento baseado na medicina oriental, que foi a minha base principal, e depois saltei, né, migrei totalmente para o campo da física e da mecânica quântica, nesse conceito. Mas, para que eu chegasse a esse ponto, eu precisei passar por muitos outros, mas é o caminho que eu peguei porque eu gosto, né, da cura, da transformação, né, pessoal, da transformação das emoções, pensamentos, por isso que eu sou reprogramadora, me tornei reprogramadora mental. Então, você pode buscar essa expansão de consciência em qualquer coisa que você queira, no campo emocional, mental, espiritual, físico, na prosperidade, na abundância, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Então, só ressaltando, né, não adianta assim você buscar todo o conhecimento do mundo se você não tiver um tempinho para si, né, para aprimorar esse conhecimento dentro de você, se tornar um ser consciente e ciente do que você é, do que você quer, né? Logicamente que existem muitos outros estudos a respeito disso, né, de como nós fazermos a nossa expansão de consciência, principalmente porque nós precisamos aprender também sobre 3 coisas, né, que abarcam bem também essa expansão de consciência, que é desenvolver a atenção, entender quem é o sujeito, né, quem é você, saber sobre o objeto, né, o que você está vendo, o que você está presenciando, e fazer com que isso seja a parte de você, não se envolver com os objetos, os acontecimentos, saber em que lugar você está. Então é preciso também saber sobre um pouco de dimensão, né? Quando a gente fala sobre a questão da dimensão, não é dimensão espiritual, é dimensão local, né? Da natureza, né? A natureza, ela tem 7 dimensões. Então, é preciso também ter um pouco mais de conhecimento sobre essa área para que você consiga entender em que momento você está numa dimensão diferente. Mas é a nível de consciência, né? Não é a nível de localidade, assim. Por exemplo, você não vai para uma quinta, sexta dimensão em outro plano, em outro lugar no universo, que você tem como fazer isso fisicamente, né? Existe aquela dimensão, aquele local, né, que a gente pode chamar assim, mas quem vai para esse local é a sua consciência, não é você, né? Não tem como você ir para esse local, mas tem como você se sentir naquele lugar, você viver naquele lugar, você trazer informações daquele lugar. Porque quando a gente trabalha com a questão multidimensional, a gente entende e aprende, né? E consegue vivenciar em dimensões paralelas, em mundos totalmente paralelos, estando no estado de consciência, assim como eu estou, né? Para algumas pessoas isso talvez seja um delírio, uma loucura, mas quando você busca a informação, né, você vai atrás da ciência que existe por trás disso tudo, você vê que é assim que o universo funciona, né? Então, juntar conhecimento, autoconhecimento, vai fazer com que isso se transforme na sua sabedoria interior. Vai se juntar aquele manual, aquelas informações que você trouxe, e vai realmente te ajudar a dar um salto, né, do que é matéria para o que é consciência pura. E aí essa consciência pura vai fazer com que tudo na sua matéria aconteça. Uma coisa para exemplificar isso legal é assim, quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto lhe será acrescentado. Então ele não disse assim, busque Deus, busque o universo, busque o conhecimento espiritual, que a gente vai dar algumas coisinhas para você, né? Ele disse que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente entende que é tudo, é dinheiro, é carro, é apartamento, é comida, é beleza, é saúde, é tudo,
né? Quando a gente busca primeiro esse reino, esse conhecimento, essa elevação da consciência, tá certo? Vamos deixar aqui então alguns minutinhos para fazer então as perguntas, caso alguém tenha. O Giovanni disse para mim que se daria para eu fazer uma analogia, que nascemos com uma programação e com o passar do tempo atualizamos e incrementamos novos programas. Sim, né? Ou seja, na verdade ele está perguntando aqui que o que ele quis dizer é assim, se quando a gente já nasce com uma programação e depois com o passar do tempo a gente pode mudar essa programação. Show, legal, é isso mesmo. Quando a gente nasce, nós nascemos com a programação, né, dos nossos pais, né? Por isso que existe o DNA, todas essas coisas. Você é programado, né, dentro disso para nascer. Então, a nível espiritual também existe uma programação em cima disso. Mas vamos ver aqui o que acontece no dia a dia. Então, você está programado, por exemplo, para desenvolver uma doença, porque os seus ancestrais tiveram, porque a sua mãe e o seu pai desenvolveu isso, o seu tio também, então já está meio que programado ali na sua genética para isso acontecer com você. O que acontece é que quando no meio que você está crescendo, no meio ambiente que você está vivendo, aquelas pessoas ficam falando daquela doença, daquele problema, daquele acontecimento, de que, por exemplo, eu nasci pobre, a minha família era pobre, toda a minha descendência era pobre, todos morreram pobres. Aquela criança que já tem aquela predisposição genética de ser, né, pobre, de não ter aquela frequência, aquela energia da riqueza, ela vai interiorizar isso, ela vai começar a pensar, bom, então eu vou ser pobre, né? Vou morrer pobre. E isso, essa questão da pobreza é em tudo, né? Em conhecimento, em sabedoria, em riquezas materiais, físicas, em todos os aspectos. O meio ambiente no qual ela está vai formatando essa informação na mente dela, vai programando ela, vai dando mais, ela vai fazendo mais downloads dessa informação. E aí, imagina assim como o nosso computador fica cheio da informação e às vezes ela fica duplicada, triplicada, aquela criança vai fazendo esses downloads o tempo todo. E ela vai crescendo. Aí chega alguém para ela e fala assim, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, como por exemplo, você pode se tornar um milionário, você pode se tornar uma excelente terapeuta, você pode se tornar um grande mestre como professor, você pode comprar o carro dos seus sonhos. Ela já passou 20 anos, 30 anos. Aí ela acessa aquela informação e ela fala, não, eu não posso. Não posso porque meu pai falou que não pôde, meu bisavó não pôde, meu tataravó não pôde e assim sucessivamente. E aí, o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que fazer uma reprogramação. E se ela conhece pessoas, se ela tem acesso hoje a essa informação de que é possível você se desprogramar e você se reprogramar e você programar uma nova história na sua vida, pronto. É a chave que vai abrir, né? E ela vai expandir essa consciência e ela vai entender que ela não é aquilo que a família dela foi, todas aquelas coisas que os ancestrais dela viveram. Ela muda, ela dá esse salto, porque ela entende que ela é um ser à parte. Então, é possível, Giovanni, é isso que acontece, a gente nasce com uma programação, né? Está programado para acontecer determinadas coisas, mas se no ambiente daquela pessoa for totalmente contrário àquilo que aconteceu, ela não vai desenvolver isso. Como, por exemplo, eu, por exemplo, com as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas e um filho. A programação que eu faço com eles é totalmente contrário à programação que eu recebi. As informações que eu passo para eles são totalmente contrárias às informações que eu tive, entende? Não porque assim, não, ela só teve informação ruim. Não, é porque quando eu me entendi assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou dona da minha vida, eu comecei a buscar isso, eu comecei a me desprogramar.
de todas aquelas crenças, de todos aqueles valores que me deram. E como que eu fiz isso? Eu comecei a exercer gratidão por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi enquanto criança, por tudo que eu tive, por tudo que eu não tive, né? E não com desprezo, mas com gratidão. E aí eu consegui entender que se você exerce essa gratidão, você pode mudar qualquer coisa. Porque veja, imagine assim, por exemplo, se eu tivesse ficado pensando, eu não posso falar sobre espiritualidade, eu não posso falar sobre espírito, eu não posso pensar, por exemplo, ver, né, a aura da pessoa, sei lá, qualquer coisa assim que foi totalmente contrário ao que me ensinaram, eu não estaria aqui com vocês hoje, você entendeu? Então, era isso que eu estaria ensinando para eles. E quantas crianças, talvez os filhos de vocês, quem tenha filho, olha para você e fala assim, mamãe ou papai, tem um monstro ali. E você fala, não tem monstro ali. Ele fala, tem monstro ali. E você fala, não tem monstro ali. E acaba batendo na criança, achando que a criança está doida, chamando a criança de louca. E na verdade ela está vendo sim. Ela está vendo uma forma e pensamento. Por quê? Porque a consciência dela já vê isso. Ela tem uma intuição mais aguçada que você. Ela tem uma percepção mais aguçada do universo do que você. Porque assim, os nossos filhos, eles nascem muito mais fortes, potencializados, muitas vezes, do que você é. Então imagina, se você tem um filho, tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você interiorizou, ele vai nascer potencializando tudo isso. Muitas e muitas vezes. Entende? Por isso que é importante limpar em você aquilo que você vê no outro. Limpar em você aquilo que você não quer que o teu filho seja, aquilo que você não quer que seu marido seja, aquilo que você não quer que seu companheiro seja. Tem que limpar em você. Então depois, em outro momento, a gente pode falar mais sobre isso, tá certo? Eu quero agradecer imensamente pela presença de vocês. Hoje um feriado, né? É dia de passear, é dia de se divertir, é bom que se divirtam, né? A consciência, ela precisa dessa diversidade, né? Esse equilíbrio entre conhecimento, silêncio, barulho, quietude, divertimento, é o equilíbrio. No universo, tudo tem que estar em harmonia e em equilíbrio. Vanessa, você está em outro lugar, desculpa. Tá certo. Então tá. De onde você tá, Vanessa? Que aqui não dá nem para eu enxergar lá de onde você é, de onde você está falando, ou você está linkada aqui com a gente, tá certo? Gratidão por ter ficado até uma hora dessa. Legal. Então, se vocês não têm mais alguma dúvida, na Espanha, que legal. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, né? Eu estou criando calmamente, né, com bastante tranquilidade, procurando assim dar o meu melhor em um curso que tem esse mesmo nome, Expansão de Consciência, né? Mas ele vai ser um curso fechado, porque esse curso vai ser só para quem deseja ter esses conhecimentos. E aí nesse curso eu vou colocar todas as ferramentas, por exemplo, todas as ferramentas que eu utilizei praticamente de uma forma mais simples, né, mais simplificada. Como, por exemplo, o que é o tal do observador sereno, o que é fazer essa observação serena, como que é estar no estado de silêncio absoluto, o que é o tal do samadhi, né, entrar em samadhi. Então, são vários conhecimentos ao longo de todos esses anos, né, da minha profissão, que eu estou transformando neste curso, né? Na verdade, é um curso que não é tão curto assim, né? Mas como eu pretendo colocá-lo numa plataforma, então você vai ter muito tempo para você estudar. As aulas vão ser já bem gravadas, trabalhadas, você vai poder ver a hora que você quiser, né? Como todos os cursos que existem por aí, né? Vai ter também a parte escrita, a parte de exercícios, mais exercícios do que a teoria, porque eu entendo assim, foi assim, né, que eu aprendi, fazendo teoria e prática.
Só a prática te leva a algum lugar, mas você não sabe para onde você está indo. Você sabe que está indo, mas você não sabe, inclusive, se proteger dentro desse local. Então, é importante para a expansão de consciência ter conhecimento teórico, né, sobre isso, e o conhecimento prático. Depois, a teoria você deixa de lado e só pratica diariamente, todos os dias, né, Adriana? Todos os dias, né? O quanto você puder, né? Em tudo que você quiser. Você vai fazer um alimento? Você pratica. Você vai namorar? Você pratica isso. Você vai sair para passear? Você está praticando isso. Você se torna uma pessoa autoconsciente em tudo, sem se envolver com o que está à sua volta. É o famoso estar no mundo sem fazer parte do mundo, entende? É você estar com todas as pessoas, com tudo acontecendo à sua volta, mas você consegue estar ali, você não sai do seu eixo. Você consegue, além de estar no seu eixo, com a sua vibração, com a sua onda, né? Você consegue emanar paz, tranquilidade para quem está à sua volta, independente do local onde você esteja. É assim que, depois que a pessoa, né, dá esses saltos, ela deveria viver. Então, a expansão de consciência é para todas as pessoas, todas as pessoas deveriam fazer isso. Este é o caminho da humanidade, mas por algum motivo, nem todas as pessoas conseguem fazer isso e nem todas irão conseguir fazer, né, a tempo, né, nessa vida que ela está vivendo agora, tá certo? Então, como eu disse, esse curso ele vai ser para o ano que vem ainda, né, 2019, lá para o mês de março, mais ou menos, porque ele é bem extensivo. E aí, né, para quem faz parte lá do grupo, Expansão de Consciência vai ficar sabendo, para as minhas amigas aqui, quem mora em Ilha Solteira vai ficar sabendo, né? Agora, dia 15, eu vou estar fazendo uma palestra vivencial, que já é diferente dessa de hoje, uma hora de palestra e o restante de vivência, né? Aí sim nós vamos poder fazer bastante vivência, autocura, curas, tá certo? Com o método SQTech, Expansão de Consciência, né, que eu desenvolvi. E aí quem mora aqui ou mora por perto está convidado, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Você, né, Vanessa, que está aí de madrugada, me vendo, me ouvindo, tá bom? Um forte abraço a todos, muita gratidão mesmo. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Pelo message, pelo WhatsApp, lá no grupo. Não fiquem com dúvidas na cabeça, tá bom? Foi assim que eu consegui chegar a esse nível de consciência que eu estou agora. Eu não sou nenhuma, né, expert em consciência, né? Eu não estou com a minha consciência elevada, senão eu não estaria mais, né, vivendo assim dessa forma, né? Eu já estaria, logicamente, em outros níveis, né, fazendo outras coisas completamente diferentes. Mas foi assim que eu cheguei até aqui, é assim que eu gosto de viver, é assim que eu pude compreender a vida e o viver. É perguntando, é questionando, é experimentando, experienciando por mim. Eu vejo o que a pessoa está fazendo, eu vou lá e estudo. Não tenho problema nenhum em comprar conhecimento das pessoas, seja o quanto custe, se eu puder eu faço, mas eu faço a experiência. Quando eu vejo um curso, eu falo, eu quero experimentar esse curso. Esse já é o meu conceito, assim, eu gosto de experimentar, né, as informações. E é assim que eu vou, então, fazendo os meus saltos de consciência, colapsando, né, a tão famosa função de onda, tá certo? Então era isso, um forte abraço, imensa gratidão, até o nosso próximo encontro lá com o grupo. E quem não é do grupo, né, já está convidado a participar do grupo no WhatsApp, Expansão de Consciência. E também quem não também é sempre convidado para esses encontros, tá certo? Um beijão no coração de todos vocês, fiquem em paz e em luz. Gratidão.